Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Meu nome é João, para quem não me conhece, professor de Química. Vou dar aula de Química, de todas as químicas para vocês, tá? Aqui é Química 1, primeiro capítulo, aspectos macroscópicos da matéria. A gente vai falar sobre massa, matéria, corpo, tá? Objeto, esse tipo de coisa, e também sobre substâncias, misturas, um pouquinho, tá? Um pouquinho de gráfico. A matéria é mais teórica, tá? Química 2 é a mais conta, lembra? Vamos continuar então aqui. Vamos falar um pouco sobre esse capítulo 1. Começando por matéria. Vamos definir o que é uma matéria. Matéria é qualquer coisa que tenha corpo, que tenha massa, que tenha o que? Ocupe espaço. Tá? Basicamente isso. Tem que ter massa e ocupar espaço. Tá? As coisas mais minúsculas, mas que ocupam espaço, tenha massa, também é matéria. Tá? Basicamente é isso. Então, que nesse caso aqui você tem madeira, ferro, vidro, são materiais, né? Então, isso é o tipo de matéria. Tá? Quando eu limito essa matéria, quando eu pego, por exemplo, o vidro, faço um copo de vidro, tá? Não estou limitando aquela matéria. Tá? Ou então, quando é um caco de vidro, quando ele falou aqui, né? Mesma coisa, um pedaço de madeira. Tá? Isso significa que a gente transforma essa matéria num corpo, tá bom? O corpo é um pedaço limitado, ou seja, tem início e fim de matéria. Tá? E aí, quando a gente pega esse corpo, pega essa matéria e dá uso para ela, tipo, dá algum objetivo para ela, né? A gente chama de objeto. Então, quando aqui, ó, um corpo é usado como utensílio ou ferramenta pelo homem, a gente vai ter um objeto. Aqui, você tem aqui o caso da madeira, né? A madeira é uma matéria. Quando a gente limita ela, vira um corpo, por exemplo, um pedaço de madeira. Um pedaço de madeira, na teoria, a gente não usa para nada um pedaço de madeira, assim, não tem uso para o homem. Quando a gente transforma esse pedaço de madeira numa cadeira, numa mesa, a gente transformando em objeto, tá bom? Basicamente é isso. Fica tranquilinho. E aí é o seguinte, você já aí está falando aqui, é o seguinte, que a maioria dos materiais, eles têm propriedades. Tá? É tal das propriedades da matéria que estão aqui. Então ele está falando assim, você já deve ter percebido que os materiais são mais duros. Outros quebram com facilidade, alguns são coloridos, outros não apresentam cores, etc. Tudo isso é propriedade, tá bom? Ele tem uma boa resistência, uma boa durabilidade, cor. Por exemplo, a madeira é mais castanha, né? Mais marronzada. Ferro não, ferro é mais escuro. Aí vai. Isso são propriedades da matéria. E aí a gente vai classificar essas propriedades da matéria aqui, tá? Entre propriedades gerais e específicas, tá bom? As gerais é o quê? A propriedade que qualquer matéria vai ter. Tá? A gente vai começar por essas propriedades gerais aqui, tá bom? Vamos fazer aqui. Olha aqui, primeira, propriedades gerais da matéria. Aí a gente tem aqui as principais aqui. Na sua apostila deve ter até mais algumas, tá? Mas a gente pegou aqui as principais propriedades gerais da matéria, que a matéria sempre vai ter, tá bom? Impenetrabilidade, massa, elasticidade, extensão, indestrutibilidade e inércia, tá? Vai falar rapidinho um slide para cada um, só para a gente ver um pouquinho de cada propriedade dessa, tá bom? Primeira propriedade, impenetrabilidade, tá bom? É o quê? É muito física isso, tá, gente? Que é o quê? Os corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Newton já dizia isso, não é? É isso. Essa propriedade está para qualquer matéria. Eu não consigo pegar duas matérias diferentes e colocar no mesmo espaço. Não tem como. Tá? Aqui, propriedade que os corpos têm de não ocuparem o mesmo lugar do espaço ao mesmo tempo. A gente deu um exemplo aqui do nadador aqui, né? E na água. Seguinte, quando ele tá, quando você entra numa piscina,
que acontece? Você está ocupando o mesmo espaço da piscina? Da água? Não. Tanto que se você vê, quando você entra na piscina, se muita gente entra na piscina ao mesmo tempo, o nível da piscina vai o quê? O nível da água vai subir, porque você está ocupando um espaço que antes era da água, e a água sobe para ocupar o espaço que você tirou dela. Mesma coisa, pega um copo d'água e vê lá o nível da água. Coloca algo pesado lá que ocupa espaço na água. O que vai acontecer com o nível da água? Não vai subir? Por causa disso. Se eles ocupassem o mesmo espaço, o nível da água não ia subir. Tá bom? Então, essa é uma propriedade geral. Qualquer matéria tem essa propriedadezinha aqui. Tá? Segunda propriedade, cadê? Extensão. A propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço. Ou seja, toda matéria ocupa um lugar no espaço que corresponde ao seu volume. Né? Então, é basicamente o que a gente estava falando também em penetrabilidade. Extensão é o quê? Qualquer matéria vai ocupar um lugar no espaço. Tá? Vai corresponder ao seu volume. Tá? É simplesão isso. Massa é o quê? A quantidade de matéria que forma um corpo, né? E aí, para medir massa, a gente utiliza normalmente quilograma, mas aí depende do elemento, do corpo, né? Se for um corpo muito pequeno, a gente pode usar miligrama, grama, né? Se for um corpo muito pesado, como o ser humano, aí é quilo. Se for um corpo pesadíssimo, tonelada, né? Mas o que importa aqui pra gente? Qualquer matéria tem massa, tá bom? Inércia, vocês devem ter visto já em física isso também. Mas às vezes vocês não entendem o que é inércia, né? Ok, vamos ler aqui, depois a gente vai destrinchar. Naturalmente, os corpos têm a tendência de manter seu estado de repouso de movimento em trajetória reta. Tá? A medida da inércia corresponde à da massa de um corpo. Portanto, quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Primeiramente, o que é inércia? Por exemplo, aqui no caso do cavaleiro aqui no cavalo, né? O que acontece? Imagina que ele está lá cavalgando em alta velocidade, né? O cavalo vai dar aquela freada. O que acontece se ele não se segurar? O montador do cavalo, ele vai o quê? Vai e voa lá para frente. Por quê? Ele está em movimento. Um cavalo. Se o cavalo para, o corpo do cavaleiro, ele não vai obedecer. Ele não vai parar junto. Ele vai para frente. Mesma coisa quando você está no metrô, num ônibus, né? Num carro. Você está lá no carro, está numa velocidade. Aí, aquela freada brusca, o que acontece? A tendência é você continuar em movimento. Isso é inércia, tá bom? E aí, quanto maior o seu corpo, maior será a sua inércia. O que significa isso? Por exemplo, se eu sou muito pesado, né, a força da inércia vai ser muito maior. Tá? Por causa desse movimento, e eu sou mais pesado, né? Acontece isso, tá? Primeira lei de Newton, se não me engano, né? Inércia. Elasticidade. Elasticidade é a propriedade que um corpo tem de voltar à sua forma inicial, cessar da força que estava submetido, né? Então, a maioria dos corpos, você aplica uma força nela, ela tem um potencial de ficar elástico e voltar. Mas, assim, tem matéria que tem elasticidade muito pequena. Por exemplo, vidro. Né? Não consegue fazer muita elasticidade no vidro. Agora, na borracha, tem, né? Só que você vai na borracha, quando voltar, de aplicar força, a borracha volta para o mesmo lugar. Tá bom? Todas essas são propriedades gerais. Já falei o que? Penetrabilidade, tensão, massa, inércia, elasticidade. Mais uma? Indestrutibilidade. É a propriedade que a matéria tem de não poder ser criada nem destruída, apenas transformada. Tá bom? É o seguinte, eu não consigo pegar o vidro e destruir o vidro. Ele vai continuar vidro. Então ele vai ser transformado em outra coisa. Tá bom? Mas nunca vai ser o quê? Sumir do mapa sem ocorrer nada, sem transformar em algo. Tá? Basicamente é isso. Por exemplo, ferro. O ferro ele pode sofrer uma transformação química e formar ferrugem, não é? Mas eu não estou destruindo o ferro. O ferro está sendo o quê? Transformado. Tá?
tudo bem, ele vai, o ferro que a gente via ali vai sumir, mas ele foi transformado em alguma coisa, né? Ele não vai desaparecer sem transformar em algo. Basicamente isso. Está querendo falar aqui no slide. E é isso. Vamos agora, falando de propriedades gerais. Propriedades específicas. Propriedades específicas aí é de cada um. Tá? Cada um é tipo assim, cheiro, sabor, né? Cor. São coisas que aí é de cada um. Tá? Aí eles são divididos em organolépticas, químicas e físicas. Então são propriedades de cada um. Tá? Vamos ver aqui. As organolépticas são as quais certas substâncias impressionam nossos sentidos. Ou seja, são propriedades que o nosso sentido consegue detectar. Como? Aí ele falou cor, né? Você consegue o quê? Do olho você vê a cor. Não, seu sentido. Né? Lembra? Os 5 sentidos. Sabor, né? Paladar. Brilho. Também pela visão. Odor. Olfato. Né? Então são propriedades que você consegue distinguir a olho nu. Tá? Essas são as organolépticas. As químicas. Tá? São aí propriedades químicas, que é o que a gente vai falar mais ao longo do curso todo, né? São as que caracterizam quimicamente as substâncias. Aí está falando de reatividade, hidrólise, combustão. Tá? Basicamente isso. Por exemplo, tem elementos que sofrem combustão com muita facilidade. A gente vai falar muito sobre combustão. Combustão é o quê? Reagir com oxigênio. Tá? Geralmente vira um gás. Tá? Tem moléculas que sofrem combustão com muita facilidade, tem outras que não. São uma propriedade química. Tá bom? Tem elementos químicos que sofrem corrosão com facilidade, outros não. Então também é o quê? Propriedade química. Tá? Física, propriedades físicas. E aí são as propriedades que caracterizam as substâncias fisicamente, diferenciando-as entre si. Aí aqui as mais importantes ele deu. Tem uma aqui também que já está aqui, que é densidade, tá bom? Por exemplo, tem coisas muito densas, tem coisas muito pouco densas, né? A gente vai ter um capítulo só sobre densidade que a gente vai falar. Tá? Mas assim, ponto de fusão e ebulição também são importantíssimos, né? E a gente vai falar muito nesse vídeo. O que é ponto de fusão? É a mudança, é a temperatura da mudança do estado físico entre sólido e líquido, né? Se ele for do sólido para o líquido, é fusão. Como se fosse o gelo virando água líquida. Mas se fosse ao contrário, do líquido para o sólido, seria solidificação. Mas é no mesmo ponto de fusão. Na água, o que? 0 graus Celsius, né? Não ensinou, não viram? Então, ponto de ebulição seria o quê? A água ou qualquer substância, qualquer matéria, tá, gente? Virar de líquido para gasoso, ou de gasoso para líquido, vai ser no ponto de ebulição. Tá bom? Não vou falar muito ainda disso. Cadê? Clica. Tá aqui. E aí a gente vai falar sobre fenômenos. Acontece alguma transformação. Você tem que saber identificar se aquela transformação, aquilo que ocorreu, é físico ou químico. E é bem simples de você detectar isso. Fenômeno físico não vai ocorrer alteração química na matéria. Ou seja, você não está transformando aquele elemento, aquela matéria, em outra. Tá? Não há transformação química. Aí a gente botou alguns exemplos aqui. Ó. Gelo transformado em água líquida. Né? Simples, o gelo é água. No estado sólido. Quando ele vai para a água líquida, ele continua sendo água. Só que está no estado líquido, apenas isso. Eu mudei só a parte física. Tá? Não teve o quê? Mudança química nenhuma, então é fenômeno físico. Outra, água líquida transformada em vapor, mesma coisa. É água, estava no líquido, passou do ponto de ebulição e foi para vapor. Quebrar um copo de vidro. Um copo de vidro. É vidro, não é? Quebrou. O copo de vidro continua o quê? Vidro. Só que eu mudei o quê? A forma dele, né? Cortar pão em pedaços, entortar uma colher, né? Tudo isso é aspecto físico, tá? Então não teve nenhuma mudança química na matéria, tá? Cadê? Fenômenos químicos.
Fenômenos químicos, aí é quando ocorre uma transformação química. Tá? Aí é quando uma reação química acontece. Vai surgir alguma nova substância. É o caso que a gente falou lá no início. Formação da ferrugem. Formação da ferrugem, você tem o ferro reage com o oxigênio, tá? O oxigênio do nosso ar, e aí forma o quê? Esse óxido aqui, que a gente vai depois falar o que é óxido, mas formou essa substância que é responsável pela formação da ferrugem, esse ferro 2O3 aqui, tá bom? Então é o seguinte, o ferro foi transformado, surgiu uma nova substância, que é essa aqui, né? Houve reação química, transformação química. Fotossíntese, né? As plantinhas captam o CO2, aí com a água que tem lá, que a planta absorve, né? Transforma em oxigênio, é o que a gente respira, mais glicose, tá? Isso aqui é glicose, tá? Esse símbolo aqui, tá? C6H12O6, tá? Então, fotossíntese, você teve a transformação do CO2 para o oxigênio, né? Ou seja, isso é um fenômeno químico. Uma outra que já falou também, combustão. Quando a gente pega algum combustível, reage com oxigênio e forma CO2, gás carbônico mais água. Tá? Então, agora aqui é o gás oxigênio sendo convertido em gás carbônico, tá bom? Onde ocorre muito combustão? Carro, né? Coloca lá gasolina ou o etanol, né? E aí ele reage com o oxigênio, forma CO2 mais água, aí depois a gente vai falar que vai formar energia, essa energia que faz o carro ligar, tá bom? Então, combustão, transformação química também, tá? E aqui, ó, gente, tem mais alguma coisa? Tem. Mudança do estado físico da matéria, tá? Preciso que agora, a gente vai continuar falando aqui no vídeo, vocês precisam saber isso aqui, tá? Mudança de estado físico da matéria, lembra disso, né? No ano vocês viram isso. Vocês viram até antes, né? Em ciências. Por quê? Quando eu transformo do sólido para o líquido, fusão. Se for o inverso, líquido para o sólido, solidificação. Aqui, o ponto onde ocorrem essas transformações aqui, ponto de fusão, né? Aí do líquido para o gasoso, vaporização, né? Ou também você pode botar ebulição aqui, tá? Ok? E aí virou gás. O contrário, condensação, tá? Aqui está liquefação, mas foca em condensação. A gente vai falar mais em condensação do que liquefação. E é o contrário, é o gás virando líquido, né? E as transformações ocorrem aqui no ponto de ebulição, né? Quando eu tenho a transformação do sólido para o gasoso, aí a gente chama de sublimação, tá? Tanto no sentido de sólido para gás, quanto de gás para sólido. Tá bom? Sublimação, nota isso. Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu ver aqui, tem muita coisa. Isso. Muito bem. Agora a gente vai falar sobre a classificação geral dessa matéria. Tá? Da matéria. Primeiramente, substância pura. O que eu quero que vocês saibam de substância pura? Substância pura só tem um tipo de molécula ali. Tá bom? Um tipo de molécula. Ele está falando, né? Apenas uma substância, né? Mesma coisa. Tá? O que importa aqui? Aqui, por exemplo, no primeiro aqui tem gás oxigênio aqui dentro, tá bom? E não tem nada, tá? Não tem água aqui, tá? Só gás oxigênio no frasco. Tá? O que significa isso? Uma substância simples. Por que isso aqui é uma substância simples? Porque só tem quem? Oxigênio aqui. Tá bom? Essa molécula, né? O O2. O2 é uma molécula. Ela só tem átomos de quem? Oxigênio. Só é composta de oxigênios. Tá bom? Então, como só tem O2 ali, é substância. Como o O2 só tem oxigênio, ela é simples. Agora, aqui na água, ela é uma substância pura. Por que é uma substância pura? Porque só tem água. Só que ela é composta. Por que ela é uma substância composta? Porque na água você tem hidrogênio e oxigênio. Tá? Então, basicamente isso que eu quero que vocês saibam. Agora, a propriedade de substância pura que vocês têm que saber é o quê?
E a substância pura, ela tem pontos de fusão e ebulição definidos, tem propriedades constantes. Tá? Como assim, João? Não entendi. Tá vendo aqui esse gráfico aqui? A gente vai mostrar esse gráfico depois de novo, tá? Aqui, ó. Aqui tá vendo que tem aqui é tempo, temperatura, tá bom? Seguinte, aqui uma temperatura mais baixa, né? Aí está no estado sólido. Conforme eu vou aquecendo, vou aumentando a temperatura, ele vai subindo. Vai ter uma hora que ele vai começar a transformar de sólido para líquido. Aí, quando ele começa a transformar de sólido para líquido, é o PF aqui, ponto de fusão, tá bom? Aí, você vê que no ponto de fusão, essa temperatura é constante, é fixa. Tá vendo que está achatada a curva? Fixa o ponto de fusão, tá? Como na água, né? A água é 0 graus Celsius. Ok? Aí, transformei todo sólido em líquido. Aí, vai sair do 0 graus. A temperatura vai o quê? Vai continuar aumentando. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até chegar no ponto de ebulição, que é quando o líquido começa a transformar em quê? Em gás, em vapor. Tá bom? Aí, também o ponto de ebulição tá o quê? Achatadinha aqui, né? Porque as propriedades físicas ficam constantes, são fixas, tá bom? Isso que você tem que saber de substâncias puras. E ao longo do tempo, vai aquecendo mais, todo o líquido virou gás, e aí a temperatura começa a aumentar de novo, tá bom? Basicamente é isso. Qual é a diferença? Por que eu estou falando de substância pura? Porque tem uma diferença de substância pura com misturas. Deixa eu botar aqui. Mais alguma coisa? Não, volta então. Pronto. Misturas. É formada por duas ou mais substâncias. Agora, ó, antes era só oxigênio, substância pura. Só água, substância pura. Qual é a diferença? Oxigênio, só tem oxigênio, substância pura simples. Água, hidrogênio, oxigênio e substância composta. Na mistura, eu estou o quê? Tem mais de uma substância ali. Então, aqui, ó, primeiro caso aqui, água e sal, né? Só que o sal ele dissolve na água, né? Você põe o sal num copo d'água e mistura assim, você não consegue ver o sal ali. Ele fica dissolvido na água, né? Agora, água e óleo, não. É uma mistura? É. Mas eles não se misturam. Isso se chama immiscíveis, tá? Quando as substâncias se misturam, miscíveis. Quando as substâncias não se misturam, immiscíveis. Tudo bem? Aí você pode classificar dois tipos de mistura. Mistura homogênea, quando o quê? Eu só consigo ver naquela mistura uma coisa só. Água e sal, né? Eu só consigo ver uma coisa só. Mistura heterogênea, você consegue ver o quê? Água e óleo. Você consegue ver duas fases ali, né? Então, aí é heterogêneo. Tá? Só isso, saber isso. Continuando. Aí lembra que eu falei do lance da substância? Vou voltar até aqui. Na substância pura, você tinha ponto de ebulição e fusão bem achatado, bem definidinho. Agora, aqui na mistura, olha o que acontece aqui. Não está tão definido. Olha a fusão aqui, ó. A fusão ela não está tão achatada, ela está tendo um crescimentozinho. Tá? Ou seja, a temperatura se altera durante, está horrível. Durante as mudanças do estado físico. Bom, então, ao longo da fusão, numa mistura, a temperatura de fusão varia. E a de ebulição também, não é fixo. Tá? Não posso falar assim, a água com sal, a temperatura de fusão é tanto. Não posso definir nem na água, porque é uma mistura. Tudo bem? Continuando. No próximo capítulo a gente vai falar sobre separação de misturas, tá? Capítulo 2. Alotropia. Deixa eu tirar aqui a minha cara aqui do negócio. Pronto. Alotropia. Fenômeno pelo qual o mesmo elemento químico forma substâncias diferentes. É o seguinte. Na nossa natureza a gente encontra elementos químicos com formas diferentes. Como, por exemplo, aqui no caso o oxigênio. O oxigênio, quando ele está em forma de gás oxigênio, que a gente respira, é o O2. Tá? Então esse O2 aqui é o gás que a gente respira. Tá? Agora, quando ele está em forma de O3,
tem 3 átomos de oxigênio ligados, aí já não é gás oxigênio, é ozônio, tá bom? Então, já muda. Outro exemplo clássico, carbono. Carbono ele pode ser encontrado na forma de grafite, mas também ele pode ser encontrado na forma de diamante, né? Então, uma forma de alotropia, tá bom? Muito bem, agora a gente vai ver o diagrama aqui de mudança de estado físico, tá bom? Eu já mostrei isso um pouco em substâncias e misturas. Vou aqui botar aqui. Ó. Esse aqui é da água pura. Água pura, substância pura, né? É composta, mas é pura. Então ela é pura, tem ponto de fusão e ebulição o quê? Constante. Você vê aqui o ponto de fusão da água 0 graus Celsius. Está bem definido aqui, né? E aqui também no líquido com vapor ali no ponto de ebulição, tá bom? Você vai ver que quando a gente colocar uma mistura aqui, vai mudar. Isso vocês têm que saber olhar. Eu te dou um gráfico, você tem que saber enxergar se é uma substância ou uma mistura, entendeu? Muito bem, aqui ó, água com açúcar. Água com açúcar, já misturei água com açúcar, né? Então, ó, você vê que agora não tem uma temperatura de fusão definida, tem uma faixa, né? Uma variação menor do que quando estava subindo aqui, né? Mas está variando. De ebulição também, tá? Esse gráfico é clássico de uma mistura, tá bom, gente? Com esse achatamento, mas não total, né? Ele fica crescendo um pouquinho ainda, tá? Quando ele muda de fase. E aí, dentro dessas misturas, nós podemos classificar outras 2 misturas. Misturas eutéticas. Misturas eutéticas é quando ele muda de sólido para líquido, né? Uma mistura muda de sólido para líquido, ele se comporta como uma substância pura, tá? E aí, ó, tá vendo? A temperatura de fusão está constante, tá parecendo de uma substância pura, né? Então, isso é coisa de mistura eutética. Mas você vê que na temperatura de ebulição não está fixo, né? Variando. Só varia a temperatura, só fica fixa a temperatura de fusão na mistura eutética, tá? E na mistura azeotrópica, aqui, vai aparecer. Na mistura azeotrópica, aí o que ocorre? É o contrário. Fica fixo na temperatura de ebulição, tá bom? Então, de líquido para gasoso, se comporta como uma substância pura. Isso é só na azeotrópica, tá? E aí fica mantendo fixo aqui a temperatura de fusão. Tudo bem? Então, mistura. Substância pura. Temperatura de fusão e ebulição fixos. Mistura com uma mistura normal. Temperatura de fusão e ebulição o quê? Variam. Mistura eutética. Só a de fusão fica fixo, a de ebulição varia. E a azeotrópica fica fixo, a de ebulição, a de fusão varia. Tá bom? Então, tem que saber identificar esse tipo de gráfico, tá? Vou colocar pedindo uma questão, por exemplo. Tá? E é isso, gente. Aula encerrada, tá bom? Faça os exercícios que eu estou indicando aqui, tá bom? E é isso. Um abraço a todos, valeu.